Antes de la predicación de hoy, me gustaría hacer una pequeña presentación. Soy miembro de esta iglesia. Participo de esta iglesia desde su nacimiento en 2006, pero no estamos siempre aquí. Nuestro ministerio está centrado en Valencia con el Centro Evangélico de Misiones. Y aquí tenemos 3 diretores que hacen parte de la dirección directiva del Centro de Misiones: Pastor Alfonso, Pastor Alex y a Sara. Y varios alumnos, exalumnos también. Pero estamos también con un proyecto en Perú, Proyecto Perú de Educación Teológica. Y allí estuvimos en febrero de este año. Y tenemos, por tanto, un saludo de los hermanos de Perú. Participamos da primeira graduação de 9 alunos do Projeto Perú de Educação Teológica, em fevereiro de 2025. Também estivemos em Paraguai, onde temos contatos com uma convenção em Paraguai, que tem 32 igrejas, um seminário e um excelente campamento. E ali vimos como Deus ha sido uma obra extraordinária nesses últimos anos em Paraguai. Crescimento das igrejas, evangelização e missões. E por último, Brasil. Também um saludo de Brasil, onde estivemos também até junho deste ano. Julho. E em Brasil temos nossa Convenção Bautista, e cerca de 800 igrejas, 7 seminários, e muitos pastores. Portanto, também um saludo de nossos irmãos em Brasil. Bueno, a predicação de hoje tem como ponto de partida uma figura. E esta figura aparentemente não tem nenhuma relação com vida espiritual, com a igreja, com uma predicação. Portanto, o que queremos... Por que estamos aqui mostrando esta grua, a figura de uma grua? Onde vivo com minha esposa, muito cerca está construído um edifício, e frequentemente estou mirando uma grua. Enquanto mirava esta grua, comecei a pensar justamente sobre esta pergunta: que relação haveria entre uma grua e minha vida espiritual? Minha vida cristiana? Há alguma relação? Bueno, o que entendemos por grua? Grua é uma estrutura que tem uma torre, a parte central desta grua. Depois tem outra parte importante da grua, que é o braço ou pluma, que pode, portanto, sostener os produtos ou artículos que são levantados através da grua. E, por último, há uma terceira parte muito importante, que é conhecido como contrapeso. Esta parte que está na parte traseira da grua. E o que é o contrapeso? Para que serve o contrapeso? Bueno, não haveria grua sem este contrapeso. Seria impossível fazer o que hace na grua sem o contrapeso. Portanto, passei a pensar um pouquinho sobre este contrapeso. Para que serve? Primeiramente, serve para equilibrar a carga, o peso, com o contrapeso. Portanto, é importante, não? Este contrapeso. Não só equilibrar, permitir estabilidade para a sua função. Do contrário, não teria nenhum sentido uma grua. E a partir desse momento que comecei a pensar nesse contrapeso da grua, tenho uma pergunta. E esta pergunta é: que relação há entre
uma grua, muito especialmente seu contrapeso, em minha vida espiritual, ou minha interioridade, meu coração, minha alma, minha mente. Que relação há? Bueno, podemos dizer que se a grua tem um contrapeso externo, nós outros temos ou necessitamos de um contrapeso interno. Perante as cargas que fazem parte da vida humana, necessitamos de um contrapeso interno. Aqui partimos, portanto, para a pregação de hoje. Mas antes, uma referência que temos aqui, a palavra cargas, que no Novo Testamento aparece 6 vezes. E no Antigo Testamento, não tanto, talvez 2 ou 3, aparece o Salmo 68, versículo 19. O salmista declara: Deus sobreleva minhas cargas. Em Novo Testamento, o texto mais interessante, diríamos, e aplicado para hoje, está em la carta de Pablo a los Gálatas. Aqui temos os dois textos, primeiro versículo 2 e depois versículo 6. E podemos ler esses dois textos, por favor. Primeiramente, versículo 2. Diz o texto de Pablo: sobrelevar las... Podemos ler juntos? Las unos, las cargas de los otros, e cumprir assim a lei de Cristo. E o segundo texto, que é versículo 5, Pablo declara: porque cada um levará sua própria carga. Interessante que a vida cristiana e a vida humana têm suas cargas. Nós outros, porque estamos aqui em um lugar muito especial, a igreja, a comunidade, a convivência cristiana, não significa que nós outros não tenhamos cargas. As cargas fazem parte de nossa vida humana. Não só nossa vida cristiana, de todos os seres humanos. E nós cristãos também. Faz parte de nossa vida humana, de nossa caminhada cristiana. Por isso, Paulo declara que devemos cooperar, ajudar nosso irmão, portanto, levar as cargas de los outros, e também disse: cada um levará sua própria carga. Aqui temos o nosso tema de hoje, o título do tema da pregação de hoje, que é somente este: desafios de levar as cargas. A Bíblia apresenta esse desafio. E Pablo aqui, desses dois textos de Gálatas, apresenta esse desafio de levar as cargas. E vamos pensar de que o que tenho lido na Bíblia, e muito especialmente os pensamentos de Pablo, sou despertado a pensar que todos os cristianos, em todos os tempos e lugares, deveriam ter essas palavras como princípios e deveres. Princípios e deveres normais da vida cristiana. Portanto, algo que deveríamos conhecer e viver como parte de uma comunidade onde cada um leva suas cargas e nós outros, como comunidade, ajudarmos a levar as cargas de los outros. Esse é um princípio bíblico, 2 princípios bíblicos, diríamos. Portanto, vamos para o primeiro desafio. O desafio de levar minhas cargas. A palavra carga tem um sentido de um peso, que pode ser emocional, espiritual, às vezes também físico, e que faz parte de nossa vida humana.
diríamos, la salvación no elimina las cargas de una persona. La conversión que tenemos en Cristo Jesús no elimina las cargas, porque las cargas hacen parte de nuestra existencia. O que permite la salvación, o que permite Dios, es ayudarnos con un contrapeso. Por tanto, las cargas aparecen en momentos de aflicción, sufrimiento, preocupación demasiada, desilusão, tristeza, angústia, choro, dolor física ou emocional, falta de ânimo, constante fadiga. Enfim, temos aqui, portanto, esta convivência com as cargas. Impossível separar as cargas de nossa vida humana. Por isso, temos que sempre pensar de que fazem parte da vida humana as cargas. Interessante que, quando pensamos nesse contrapeso, há dois fatores na Bíblia, e aqui na comunidade temos escutado várias predicações sobre o primeiro fator, e o segundo também. Dois fatores que representam o que significa o contrapeso em nossa vida interior. Primeiro, a ação, a presença e a ação do Espírito Santo em nós. É o contrapeso que permite suportar as cargas. A ação do Espírito Santo é importante porque ajuda-nos a suportar as cargas. Segundo fator importantíssimo, a palavra de Deus. Esta palavra ajuda-nos. É um contrapeso dentro de nós outros que ajuda-nos a suportar as cargas. E sempre estão juntos, o Espírito Santo e a palavra. Não podemos separar. Os dois não só são importantíssimos, também são inseparáveis. Temos que buscar a ação do Espírito Santo em nós outros e temos que sempre buscar a palavra de Deus e poner a palavra dentro de nós outros, em nossa mente, constantemente. E há também três funções importantes que aparecem na nossa vida e podemos, diríamos assim, desenvolver em nossa vida. Primeiro, a palavra amor. Palavras muito especiais para Pablo. Amor, fé e esperança. São três palavras também inseparáveis. Pablo utiliza várias vezes as palavras amor, fé e esperança. E me gostaria comentar um pouquinho essa última palavra, esperança. Esperança é uma palavra interessante, tanto em espanhol como também em português. Vem de duas raízes. Esperança vem do verbo esperar. Bueno, o que é esperar? É ter esperança. Mas vem de um outro verbo, esperançar. E o que é esperançar? É promover a esperança. Diferente. E penso que quando Pablo apresenta essa palavra no Novo Testamento, está pensando em seu segundo significado. Não só esperar, sino promover a esperança. Há um autor espanhol, bastante conhecido no meio acadêmico, que é o Dr. Pedro Laín Entrago. Ha escrito um livro sobre esperança. Não é aparentemente um cristiano, mas um livro muito interessante sobre esperança. E neste livro aparece justamente esse comentário, de que a palavra esperança tem duas raízes. Esperar é uma coisa e esperançar é outra.
E me gostaria mais esperançar do que esperar. Porque esperançar significa promover esperança. Com minhas palavras, com minhas atitudes, com um abraço. Não? Escutando uma pessoa, puedo promover esperança. E penso que essa palavra estaria, o sentido dessa palavra está justamente do que Pablo ha escrito. Ora, vivemos um mundo com muitas contradições, não? Estamos falando aqui dentro dessa casa sobre esperança, sobre amor, sobre a fé, pero ali fora, muito cerca de nós, há centenas de pessoas sem amor ou com pouquinho de amor, sem fé ou com um tipo de fé mais crença do que fé, e quizás com muito pouca esperança. Por quê? O que lhes falta? O contrapeso. E aqui tenho uma ilustração que vem de um homem bastante conhecido na história americana e mundial também, Richard Nixon. Abogado, militar, escritor, político e ex-presidente dos Estados Unidos. Este homem enfrentou uma crise política em seu país, conhecido como escândalo de Watergate, que resultou em afastamento de Nixon. E naquele momento de sua crise política, emocional, física também, Nixon declarou uma frase muito interessante num contexto que sua mente criou. Ele é escrito o seguinte, imaginando seu país, Norte-América, como um grande barco, que agora estava em meio de uma tempestade política, especialmente política, e ele, como presidente do país, como timonel, não conseguiria, portanto, governar bem o timão do barco. E Nixon declarou o seguinte: como é possível para mim governar bem o timão da nave se dentro de mim estou inseguro? Esta frase ha acompanhado minha vida. Desde que a leído, sempre recordo desta frase. E é uma frase contestatória, uma frase que nos inquieta, porque como é possível levar as cargas que temos, os problemas que enfrentamos, se dentro de nós não temos um contrapeso? Se dentro de nós há insegurança, há incerteza, há dúvidas, como levar as cargas? Este assunto sobre as cargas aparece em um salmo que diria assim, esse salmo deve ser lido com muito cuidado. Salmo 44, em casa podeis verificar esse salmo. Salmo 44 expressa um momento muito difícil para o salmista. Eu diria assim que esse salmo poderia ter como título, uma palavra que não conhecia antes, não sei se a pronúncia vai ser correta, desahogo. É isto? Desahogo. Desahogo do salmista. O que significa? Estava em profunda angústia, muito sofrimento. E suas palavras são duras. Ele habla com Deus, fazendo perguntas que eu não teria coragem de fazer. Deus, onde estás? Estava assim, como uma certa irritação contra Deus, devido a seus problemas espirituais, emocionais, quizá físicos também. E não teria, portanto, o contrapeso dentro de si. Estava tentando aliviar sua carga perante Deus. Esse Salmo 44, temos que ler com muito cuidado e observar todos os versículos, porque
neste contexto de angústia e sofrimento, de palavras duras contra Deus, em algum momento ele manifesta sua dependência de Deus. Em algum momento ele reconhece: Deus pode ajudar-me. Esta é a parte mais interessante desse Salmo 44. Pero há também outros salmos, e me gusta muito ler os salmos. Normalmente com minha esposa, por la manhã, temos um momento devocional, costumamos ler algum texto de uns salmos, pensar um pouquinho sobre os salmos, porque o salmista expressa o que é a vida humana. A vida humana é esse momento em que estamos, por vezes, preocupadíssimos com as cargas, com os problemas, com os vários temas que temos para resolver. E, humanamente, não sabemos como. É neste momento que o salmista nos mostra uma saída. Nos mostra que há um recurso, sentido vertical e pode ser também horizontal, Deus e nosso irmão. Deus e nosso irmão. No Antigo Testamento temos vários exemplos de pessoas que estavam vivendo um problema muito difícil e aparece um profeta. Por exemplo, vamos pensar em Davi, o grande rei Davi, salmista, não? Autor de vários salmos. Davi enfrentou um momento crítico em sua vida, um pecado gravíssimo, que havia aparentemente derrotado seu reino e sua própria persona. E aparece o profeta Natã, profeta de Deus, que contestou Davi, pero contestou Davi para que Davi tomasse ciência de que seu pecado havia sido visto por Deus. E Deus não tolera o pecado, pero Deus aceita o arrependimento. E neste momento, Davi escreve 2 salmos. Salmo 51, que mostra sua tristeza, sua angústia, seu sofrimento. Salmo 32, sua alegria, seu júbilo por o perdão recebido. Deus, portanto, utiliza Natã para despertar Davi. Davi, tu carga agora é muito pesada, muito difícil para tu suportares, pero Deus pode lhe dar o perdão e restituir tua vida, recuperar tua vida. Portanto, neste momento havia uma pessoa muito cerca, profeta Natã, com palavras duras, é verdade, pero palavras que resultaram em profundo arrependimento de Davi. Pero isso significa, hermanos, que nós outros temos nossas cargas. Pero há dentro de nós outros a possibilidade de termos um contrapeso com a presença do Espírito Santo e da palavra de Deus para suportar as cargas que temos. Podemos dizer amém? Graças. Segunda palavra, ou segundo desafio. O desafio de levar as cargas ou ajudar uns a outros a levar as cargas. Então, não somente nós outros somos conscientes de que temos nossas cargas, individualmente cada um, mas também estamos conscientes de que há outras pessoas, nossos irmãos, nossa família, nossos colegas de trabalho, cada um tem suas cargas. E a Bíblia, texto de Gálatas, muito especialmente, diz que esse desafio temos que enfrentar também. O desafio de ajudar uns a outros a levar as cargas. E aqui me gostaria de ler um texto de um comentário. O comentário é o seguinte: em um mundo que a menudo promove o individualismo e o materialismo, o texto de Gálatas 6:2
desafia a los creyentes a cultivar o espírito de unidade e compaixão. Ao viver este mandato, se cria um ambiente de amor e apoio que revela o coração de Deus e fortalece a missão da igreja e o mundo. Portanto, esse versículo nos invita a ser instrumentos de esperança. Instrumentos de esperança e fortaleza, ajudando uns a outros a levar as cargas. Estamos em um mundo e convivimos com pessoas que conhecemos ou não conhecemos, porque todos são pessoas, seres humanos, e cada um tem suas cargas. E por vezes temos que tomar ciência de que quais seriam os grandes problemas da humanidade hoje. São muitos. Eu gostaria de fazer uma referência a um problema mundial, portanto também espanhol. Não sei quantos se recordam de que desde esse mês de setembro foi recordado o Dia Mundial de prevenção do suicídio. E naquele dia eu li um texto sobre o suicídio em Espanha. Me quedei assustado. Porque em Espanha, em média, a média anual ha sido de 4.000 pessoas que anualmente quitam a vida. Isso significa em cada dia 11 pessoas. Cada dia. E outro número muito preocupante. E mais de 200 intentam sacar a vida. Esse número é impressionante. Não é só a Espanha, não. Estou tomando aqui um exemplo de Espanha. Este é o mundo em que vivimos. Milhares e milhares de pessoas com cargas que para elas são insuperáveis. Não conseguem levar. E para essas mentes, essas pessoas, o caminho é o suicídio. E muitos entre jovens. Portanto, irmãos, só para tomar um exemplo, não, do mundo em que vivimos. Só esse exemplo, há outros exemplos também. Em que sentido? Agora vem a nossa preocupação como cristianos e como igreja. Em que sentido podemos colaborar com essas pessoas? A oração seria uma boa arma. E a outra, a convivência. E ter uma palavra, uma predicação como temos agora, uma palavra de ajuda a essas pessoas, tentando justamente auxiliar, socorrer, fazer algo em favor desse tipo de pessoas e de outros problemas também. Me gostaria aqui fazer também ler um pequeno comentário. No contexto da vida diária, isto pode manifestar-se de diversas maneiras, e todos esses problemas. Desde oferecer assistência a alguém que atravessa um momento difícil, hasta proporcionar apoio emocional e espiritual a quem o necessite. Isto é a nossa disponibilidade de ajudar pessoas, de orar por pessoas. Aqui em Valência, quizás muito cerca de nossa igreja e de nós outros também. 2 histórias para ilustrar um pouquinho. Estava ayer com minha esposa escutando essas 2 histórias e pensei que seriam excelentes para a pregação de hoje. Conta-se de um cantante cristiano de Brasil que um dia decidiu acompanhar um pastor que teria um ministério com pessoas que estão nos presídios. E este cantante, durante aquele momento, com as
estava em um presídio de mulheres, cerca de 80 mulheres. Estava, portanto, não só predicando, cantando também. E quando terminou aquele momento de culto, uma presidiária se aproximou desse cantante e disse o seguinte: que valor eu, como presidiária, teria para ti? E o cantante se quedou sem palavras. E fez uma oração, nada mais. Semana seguinte, regressou com aquele pastor, com outro pastor, com aquele pastor, regressou ao presídio com uma canção que Deus havia lhe dado durante a semana. Levou seu violão e cantou, levou 80 cópias daquela canção. Não tenho aqui toda a canção, tem apenas 2 frases, e a canção dizia o seguinte, em resposta àquela pergunta, não? Se o mundo não ha observado tu valor, para Deus sempre tienes valor. Me encantou esta parte da canção, não está toda a canção aqui. Se o mundo não ha observado tu valor, não desista. Não desista. Para Deus sempre tienes valor. O valor humano não desaparece quando o pecado, mesmo quando o pecado está presente na pessoa, extremamente presente na pessoa, o valor humano não desaparece perante Deus. Pode ser um criminoso, pode ser um ladrão, pode ser uma pessoa perversa. Para Deus, esta pessoa tem seu valor. Isso é importante para nós outros. Cada pessoa que nos cerca tem seu valor. E podemos, portanto, estender nossa mão, se necessário, para ajudar esta pessoa. A segunda história, a história de uma pobre mulher em Estados Unidos, década de 40, uma época muito difícil para a vida americana. E esta mulher, esta madre, tinha muitos filhos. E uma filha que havia nascido prematura, e que logo depois, mais tarde, havia cometido de uma poliomielite, que para os médicos, esta chica, esta ninha, nunca poderia caminhar. Jamais. Pero sua madre, uma mulher de confiança, de esperança e de amor, não desistiu. Descobriu uma clínica distante de sua casa. Caminhando seria, por semana, 80 quilômetros, os vários dias, indo e voltando para sua casa, levando sua ninha em seus braços. E assim passou 1 ano, 2, 3, 4, hasta 9 anos, aquela chica estava sanada. Agora podia caminhar. E não só caminhar, passou a correr, a praticar corridas. E esta chica, nos Jogos Olímpicos de Roma, chama-se Vilma. Vilma alcançou nos Jogos Olímpicos de Roma a medalha de ouro em los 100 metros. Los 100 metros. E depois mais 2 medalhas em outra competição. Quando eu li essa história,
Me encantó la actitud de esta madre. Una madre persistente, com amor, fé e esperança, não desistindo de que sua filha poderia ser sanada, poderia caminhar, e poderia correr, e poderia ganhar o prêmio máximo dos Jogos Olímpicos, uma medalha de ouro. Portanto, essa história nos anima, nos fortalece a ser algo quando aparentemente não temos condições de fazer, diríamos, com nosso esforço humano, não? Pensamos, nada pode fazer. Sempre há esperança. Esperançar. Sempre há possibilidades quando persistimos e quando estendemos nossa mão, ajudando nosso irmão, nosso filho, nossa hija, nosso familiar ou outra pessoa. Portanto, duas histórias que nos estimulam a ajudarmos a los outros. Estamos neste mundo com esta tarefa muito importante. Deus espera, portanto, a nos capacitado com esta possibilidade de mirarmos o outro sempre como nosso congênere. Esta palavra me gusta muito porque não é o outro como persona, às vezes, persona não de meu país, persona não de minha posição social, outra persona que tem outro idioma e outra color. Não, esta outra pessoa que tem outro idioma e outra color é um congênero, quer dizer, mesmo gênero. Herman Cohen, a palavra que uma pessoa que trabalha com esse pensamento. Nós outros somos congêneros. Somos do mesmo gênero. Não importa a color, a posição social, o país onde nascemos, não importa. Todos somos como irmãos, parte de uma humanidade. Somos seres humanos, congêneros. E aí está o sentido e o dever, quando necessário, estender nossa mão e ajudar o outro. Porque se temos dentro de nós um contrapeso suficiente para levar nossas cargas, mi carga, tu carga, podemos também ajudar o outro a carregar suas cargas. E a palavra, portanto, aqui recordando a figura da grua, não? A palavra, duas palavras aqui que me importa recordar. A palavra equilíbrio e uma grua, e equilíbrio entre as cargas que tenho e as cargas de los outros e meu contrapeso, o que tenho dentro de mim. Este equilíbrio tenho que ter. Para minha saúde espiritual e para ser um instrumento de bendições para outra pessoa que puedo ajudar, estendendo minha mão, ou quizás escutando, ou quizás lhe dando um abraço. A segunda palavra é: com isto podemos neutralizar o efeito negativo das cargas, quando teremos esse equilíbrio espiritual e emocional, que nos permite estender a mão e ajudar nosso irmão e ajudar a neutralizar os efeitos negativos de suas cargas, de seus problemas. Por isto, agora concluindo a frase que temos aqui, a última, que diz: que aprendemos de relação entre a grua e minha vida interior? Esta pergunta para pensarmos agora e durante esse dia. Que aprendemos? Bueno, penso que aqui entre nós outros, quizás muitos entraram esta manhã com muita alegria em seu coração, motivos de gratidão, desejo de alabar a Deus, e bueno, cantamos bastante aqui, louvores muito lindos,
que mostra o valor da nossa interioridade. Pero também pode acontecer que algumas pessoas que entraram aqui, entraram com cargas pesadas, com alguma preocupação, ou muitas preocupações, com alguns problemas ou muitos problemas. Não sabemos. Este lugar é um excelente lugar. É um excelente lugar para entrarmos com essas cargas. E aqui aprendermos que temos um Deus que nos ajuda através do seu Espírito e de sua palavra. E temos aqui uma comunidade de amor, de fé e de esperança. E por isso, me gostaria de fazer agora uma invitação. Só para 10 pessoas, nada mais. Caso tenhamos aqui 10 pessoas. 10 pessoas que nesta manhã gostariam de receber um abraço. Necessito hoje de um abraço. Pode vir aqui à frente. Agora só 10, não mais. Necessito hoje de um abraço. Só isto. Necessitas? Teremos a primeira, a segunda pessoa. Pode vir. É uma invitação. Necessita esta manhã de um abraço? Necessitas de um abraço esta manhã? Por favor, mais cerca do púlpito e frente para a congregação. Mais alguém necessita de um abraço? Pode vir. Listo? Bien. 3. Alguém mais? Necessita de um abraço? 4. 5. Hasta 10 agora. 6. Bien. Não, 5. 6. 6. Mais 4. Hasta agora. Mais alguma pessoa que hoje necessita de um abraço? Muito bem. Agora pediria 3 irmãos e 3 irmãs que venham aqui abraçar esses irmãos. Este necessita de abraço ou quer abraçar? Necessita. Então, mais um. Sim, 3 irmãs para abraçar as 3 irmãs. Sim? E agora 5 irmãos para abraçar os... Não, 4 irmãos para abraçar os 4 irmãos. Mais um para abraçar este irmão. Isto, lindo, lindo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem.